Olá, continuando os estudos sobre ligação de termopares. Vimos na aula passada a forma correta de se ligar um termopar e a codificação internacional de cores. Hoje vamos ver os erros mais comuns de ligação. Então temos aqui um erro comum utilizando cabo de cobre comum. O que vai acontecer se você utilizar um cabo comum? Aqui foi utilizado um cabo comum do cabeçote até a sala de controle, ou seja, se é um cabo comum, eu não vou ter geração de milivolts, eu não vou ter tensão. Então, a participação na mesma soma que vocês aprenderam na aula passada, que está aqui nesse slide, eu não vou ter esse 0,286 milivolts, eu vou ter zero. O que vai acontecer? O meu equipamento, com a compensação de junta fria, vai entender que eu tenho 36,197 milivolts. E o que vai acontecer isso? Na tabela de correlação, isso será em graus Celsius 872 graus. Olha só, sendo que a minha temperatura real é 879. Então eu tenho um erro neste caso aqui de menos 7 graus. O erro está pequeno porque a diferença aqui está pequena, tá? Se o ar-condicionado dessa sala aqui estiver ali com 20 graus, o erro aqui vai aumentar. Certo? Então vamos lá a um outro erro comum. Inversão simples no cabeçote. O que acontece se eu não obedecer a polaridade de ligação do termopar? Lembrando que os condutores têm polaridade positiva e negativa. Então vamos lá, a pessoa foi lá, trocou o termopar e por descuido, um vacilo, ligou invertido os polos positivo e negativo aqui no cabeçote. Então o que isso vai acontecer? Então neste ponto aqui, eu vou gerar os mesmos 35 milivolts, que é esse cara menos esse, né? 36 menos 1 deu 35, só que com polaridade invertida. E o que vai acontecer? O meu instrumento ele vai receber um sinal negativo. E sinal negativo ele vai lá para o início da escala. No caso aqui está me dando menos 800 graus. Cada equipamento tem uma forma diferente de mostrar início de escala, tá? Alguns mostram umas letras U para baixo, indicando em inglês under, ou seja, baixo. Outros uma setinha para baixo. Outros simplesmente quatro traçozinhos, ou já vi supervisores aqui na empresa que fica com ponto de interrogação. Então cada um implica de tal forma. Mas o que importa é que aqui temos um erro claro, impossível. Um forno está dando menos 800 graus, certo? Então aqui temos um erro muito claro de indicação. Então, da mesma forma que uma inversão no cabeçote, uma inversão lá no aparelho vai produzir o mesmo efeito. A indicação de temperatura vai lá para o início da escala, vai indicar um valor totalmente absurdo do real. Certo? Tá, mas aí para corrigir é só inverter a posição. Agora, o próximo erro que nós vamos ver é um erro perigosíssimo. É um erro muito fácil de acontecer devido ao desconhecimento das pessoas. Olha só, que é a dupla inversão. Como acontece a dupla inversão, pessoal? Acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui, normalmente acontece assim. Eu tenho primeiro uma inversão simples no cabeçote. Aí a pessoa que vai... Aí percebe, né, que foi ligado errado, está no início de escala. Aí a pessoa, por desconhecimento, né, que não é o caso de vocês, né, técnicos que estão se formando aqui com o professor Márcio, a pessoa pensa de forma até certa, mas errada ao mesmo tempo. Poxa, eu liguei invertido o termopar, eu vou desfazer o erro, só que eu vou fazer isso lá aqui no aparelho, eu estou do lado do aparelho, para que eu vou subir lá no forno fazer uma inversão? Eu vou fazer a inversão aqui no aparelho, eu vou ganhar tempo e vai produzir o mesmo efeito. Aí a pessoa faz isso de boa fé, mas por desconhecimento. Então inverte aqui no aparelho. E o que vocês acham que isso vai acontecer, pessoal? Esse trecho onde está invertido vai ser gerado uma tensão de polaridade negativa.
Ou seja, eu vou ter um erro, no caso aqui de menos 14 graus. O meu forno com 879 e minha temperatura indicada 865, um erro de menos 14 graus. Agora, por que eu disse que esse erro aqui é o mais perigoso de todos? Porque pensa bem, o termopar deu um problema lá no equipamento, precisa ser substituído. A pessoa vai lá, substitui e troca invertido. Está com 800 graus. Aí a pessoa vai lá e inverte no aparelho. Aí indica uma temperatura aparentemente real. A pessoa acha que essa é a temperatura real, que normalmente, às vezes, quando a pessoa troca um termopar, o forno pode se desligar, né? O controle de temperatura dele de gás ou de resistência elétrica, que o mantém aquecido a 800 graus, ele pode se desligar. Pode não, com certeza ele vai se desligar com a abertura desse termopar. Então a temperatura é normal, a temperatura cair, né, enquanto o controle está desligado. Aí na hora que a pessoa restabelece, ele acha que aquilo simplesmente foi uma queda de temperatura do processo durante o período que ficou sem medir a temperatura. Aí esse erro é um erro que eu já vi acontecer na prática, tá? E como que se descobre que tem esse erro? Esse erro vai ser descoberto quando for feita a calibração desta malha. Vocês vão aprender isso lá em metrologia, que toda medição que afeta diretamente na qualidade do produto, ela precisa ser calibrada, com periodicidade definida pela empresa. Então, quando for feita a calibração anual da malha, a pessoa vai desconectar aqui, o profissional vai desconectar aqui, vai ligar um aparelho chamado calibrador de temperatura, que é um padrão de calibração, e vai gerar uma tensão em milivolts proporcional a faixas de temperatura, exemplo 0, 500 graus, 800, 1000, e o que ele gerar aqui vai ter que indicar aqui no aparelho. E ele vai perceber que tem uma diferença. Tem uma diferença. Eu já vi casos que foi detectado essa diferença, a primeira atitude que o profissional teve foi de trocar o cabo. Teve que planejar um dia o equipamento parado, programar mão de obra, eletricista para fazer isso. Então, depois que ele trocou o cabo todo, ele viu que continuava com o erro. Aí foi ver uma dupla inversão. Então, uma falta também de conhecimento no diagnóstico do problema, certo? Eu já vi isso acontecer aqui na empresa. Certo? Então, muito cuidado com a dupla inversão. É o erro mais perigoso. Usar cabo de cobre comum é um erro grosseiro, né? Um erro grosseiro. É um absurdo, né? Isso é inadmissível. Já o utilizado em dupla inversão é um erro muito perigoso e fácil de ser inserido no processo. Certo? Então, terminando o nosso assunto de termopares, vamos falar um pouco sobre a seleção. Então, como que um termopar é escolhido? Qual termopar que eu vou utilizar? É o K, é o S, é o nobre, é o básico? Então tem que ser levado algumas coisas em consideração. As características do seu processo e quais são as normas exigidas pelo seu processo. Aí isso vai determinar a faixa de temperatura, ou seja, deve ser compatível com a do processo. Ou seja, o meu processo ele mede até 1000 graus, até 1200, até 1700, que é o caso de uma cearia. E a precisão? Devemos considerar as particularidades importantes que afetam a precisão da medida, como a homogeneidade dos fios, por exemplo, né? Ou seja, o meu processo exige muita precisão nessa medida? Se sim, use termopar nobre. Se não, use termopar K. Você vai ter um gasto desnecessário fazendo o contrário. Velocidade de resposta também tem que ser levada em conta. Aí isso implica na definição de onde você vai fazer essa medida no seu equipamento. Seu equipamento é enorme. Você tem poucos termopares. Você não vai sair enchendo o equipamento de termopares. Então tem que definir pontos onde você vai ter uma velocidade de resposta certa. Custos, muito importante também. Vimos que os termopares têm diferenças de valores, principalmente entre os básicos e os nobres. Então, isso também deve ser levado em consideração, certo?
Se é preciso utilizar o nobre, utiliza o nobre, mas vai ter um custo maior. Ah, se ali atende o básico, utiliza o básico e que você vai ter um custo-benefício muito bom. E a vida útil, hein? Isso também deve ser considerado essas características do meio onde ele está instalado, se é um ambiente onde é gases, se tem ácido, se ele tem contato direto com a chama. Então tem que ser considerado se lá tem corrosão e o tipo de fluido que passa por esse termopar, certo? E isso vai determinar o tipo de poço que vai ser utilizado, que vocês vão conhecer mais para frente. Ok? Até mais.